Hoje é o Dia do Aposentado, é isso mesmo, doutora Patrícia Evangelista? É isso mesmo. Tá linda, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também. Feliz 2019, porque eu não te vi ainda, né? Muito a todos obrigada. os telespectadores, um prazer imenso estar de volta mais esse ano aqui. E eu estou muito lisonjeada de estar aqui hoje no Dia do Aposentado, né? Pois é. Porque é uma prestação de serviço, o brasileiro precisa de informação, tudo muda. E previdência é o assunto do momento. É o assunto do momento. Só se fala de previdência, de reforma, de medida provisória que foi aprovada pelo novo presidente. Então, assim, muitos assuntos, né? E muitas dúvidas. E muitas dúvidas. E principalmente o fato de que inicia-se o ano e tudo muda em termos de valores de contribuição. Tudo. Tudo. Porque, assim, o salário mínimo muda, o valor do teto máximo muda. Eu tô até com a minha colinha aqui, porque eu não sei decorar número, porque quem é advogada não é bom em número, Exatamente. né? E em função disso a gente tem que estar ensinando, auxiliando as pessoas para não ter erro de recolhimento, porque se você recolher errado, você pode ter prejuízo lá na frente, né? Então é ideal que as pessoas saibam que alterou o valor, não se desesperar, porque o pagamento só tem que ser feito a partir de fevereiro, com o valor alterado, então né? Então a hora de ter informação é agora. É agora, porque assim, a gente sempre paga o mês vencido. Então, como mudou em janeiro, somente em fevereiro é que a gente vai aumentar o valor das contribuições sociais. Então, não precisa se desesperar achando que janeiro você pagou errado. Não pagou, porque janeiro você pagou dezembro. Tá. Então, daqui para frente, vamos corrigir para que a pessoa saiba realmente os direitos. Tá. A gente vai responder perguntas do pessoal de casa e na hora que a gente encerrar, caso alguma dúvida muito importante não tenha aparecido aqui nas nossas dúvidas, eu gostaria que você salientasse para a gente dar uma amarrada boa nesse assunto. Perfeito. Então vamos lá. Primeira pergunta da Marlene. Trabalhei muitos anos como autônoma, fazendo artesanato, porém não contribuí no momento oportuno. Gostaria de saber se posso efetuar o recolhimento dos atrasados deste período. Nossa, extremamente importante. Poder pode, porque assim, o INSS, ele tem os segurados obrigatórios. Então, se eu exerço uma atividade remunerativa e tenho como provar, eu tenho como recolher em atraso. Tá. Então, eu sou um segurado obrigatório que não fiz o recolhimento no momento oportuno. Então, eu posso recolher. Porém, nós temos que ter algumas ressalvas. Que eu não posso ir lá, acertar todo o pagamento daqueles atrasados. Por exemplo, provei 15 anos de artesã e vou já ter direito à aposentadoria por idade. Não é assim. Por quê? Porque o pagamento em atraso não vale como carência para aposentadoria. Então, vamos supor, para uma aposentadoria por idade, não adianta eu pagar em atraso. Tem que ser o primeiro pagamento em dia e todos os demais recolhimentos pode até ser em atraso, mas a primeira contribuição tem que ser em dia. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí eu posso ter 15 anos pago direitinho e 15 anos pago retroativo. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Tá bom. Próxima pergunta é enviada pelo Rafael. Paguei a Previdência Social durante 4 anos acima do teto. Posso ser restituído? Não só pode, como deve. E tem que correr para solicitar essa restituição. Por quê? Porque esse pedido é na Receita Federal, não é mais no INSS, né? Porque depois que houve a unificação da Super Receita, que é a parte de arrecadação do INSS com a Receita Federal, a responsabilidade passou a ser da Receita Federal. Perfeito. Então, ele tem que ir lá, ele é só apresentar a documentação que comprova que ele pagou acima do teto e ele terá restituído com juros e correção monetária todo o valor que tenha contribuído acima dentro dos últimos 5 anos. Então, como ele tem só 4 anos que ele não pediu a restituição, se ele pedir hoje, ele vai receber os 4 anos. Essa correção de juros e correção monetária é direitinho? É direitinho, conforme determinado por lei, na lei que trabalha tanto da parte previdenciária, que é a Lei 8.212 de 91, como o próprio Código Tributário Nacional do Brasil, né? Perfeito. Tá? Próxima dúvida da Cecília. Tenho idade avançada e nunca contribuí para a Previdência Social. Vale a pena passar a recolher e quais benefícios eu teria direito? Então, boa pergunta da Cecília, hein? Na verdade, quando a pessoa já tem uma idade muito avançada... O que seria idade muito avançada? Olha,
eu considero assim, acima de 60 anos para mulher e 65 anos para o homem, já acho que fica um pouco mais complicado voltar a recolher. Perfeito. Ou começar a recolher, ou voltar a recolher porque ficou um período muito grande sem recolher, ou passar a iniciar o recolhimento. Porque aí já é uma idade mais avançada e para ter direito ao benefício tem que ter a carência mínima, que é, por exemplo, a aposentadoria por idade tem que ter 15 anos mais a idade. Então vai ficar um pouco mais difícil. Porém, às vezes a gente aconselha, porque como a pessoa que já tem uma certa idade, ela já tem uma propensão maior para ter problemas de saúde, talvez ela não goze de uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, mas pode vir a gozar de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, né, desde que cumprido a carência e que a doença não seja pré-existente. Então, assim, de fato, se tem muita idade, não é aconselhável, mas se o objetivo não é só a aposentadoria comum, pode valer a pena voltar a recolher ou passar a recolher inicialmente. Ótimo. Tá bom? Próxima dúvida, quem enviou foi a Paula. O que significa segurado de baixa renda e por que podem recolher sobre 5% do salário mínimo? Bom, na verdade o que acontece? O INSS ele começou a tentar trazer para a Previdência Social contribuições de pessoas que não tinham condições financeiras. Então, como incentivo, ele diminuiu o percentual de contribuição. Certo. E o segurado de baixa renda é aquela pessoa que não trabalha, não tem renda própria, que vive exclusivamente para o serviço doméstico da própria residência, não que presta serviço como doméstico. Então, eu vivo na minha casa, eu sou dona de casa, eu tenho baixa renda, eu não tenho renda própria, a minha família não tem uma renda superior a 2 salários mínimos, eu estou cadastrada no CAD único, isso são segurados de baixa renda. Tá. Essas pessoas têm o direito de recolher 5% e ter direito a uma aposentadoria lá na frente por idade, por invalidez, no valor do salário mínimo. Perfeito. Tá? Temos mais dúvidas? Continuamos daqui. Eu posso só fazer Deve? um parênteses. Deve. Nessa contribuição de 5%, então assim, o salário mínimo, ele mudou para... Da Paula. Ele mudou para R$ 998, né? Então ele já está vigente. Então a contribuição, se for 5%, dá R$ 49,90. Então, perfeito. Quem contribui sobre 5%, R$ 49,90. Quem contribui sobre 11% no sistema simplificado, vai pagar R$ 109,78. Repetindo, R$ 109,78. E quem vai pagar sobre 20%, que é o valor normal de uma aposentadoria comum, R$ 199,60. Isso é muito importante. Então, o recolhimento mínimo é R$ 199,60 e o máximo é R$ 1.167,89. Que já vale para fevereiro. Já. Então, quer dizer, ninguém Relativo a pode janeiro. pagar menos que R$ 199,60 no regime comum e nem mais do que R$ 1.167,89, porque o teto da Previdência foi para 5.000. Deixa eu só colocar aqui. Como você enxerga uma letrinha desse tamanho? 5.839,45. Perfeito. 5.839,45. No final, vamos repetir? Vamos, os valores? vamos, Pronto. vamos Quem sim. não conseguiu anotar, no final a gente repete. Tá. Contribuir de 1994 a 2014 sobre o teto. Depois, fiquei desempregado e estou recolhendo no percentual de 11% do salário mínimo. É verdade que vou perder o direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Não, perder o direito não vai, mas para ter o direito garantido depois de preencher os requisitos, vai ter que pagar a diferença entre 11% até 20%. Por quê? Os 11% é regime simplificado, só dá direito à aposentadoria por idade e salário mínimo. Tá. Esta pessoa contribuiu durante anos sobre o teto, não dá para desprezar isso, está numa situação financeira difícil. Então vale a pena fazer a complementação do pagamento da diferença e garantir lá na frente a aposentadoria por tempo de contribuição. Não vai perder. Não vai perder, José, é não só vai pagar a perder. complementação. Próxima dúvida é enviada pela Vilma. Estou desempregada faz 8 meses, mas quero voltar a recolher. Como e em que valor devo efetuar este recolhimento? Então vamos lá. Como desempregada, pode pagar como facultativa, que o próprio nome diz, tem a faculdade e não obrigação, porque ela não tem uma renda própria hoje, então ela não é segurada obrigatória. Tá. Ela pode recolher tanto no código 1406, que é 20%, como ela pode recolher no código 1473, que é sobre 11%.
Então, aí vai depender se ela já tinha contribuição antes. Isso que eu ia perguntar. Porque ela já está desempregada, então subentende-se que ela já foi empregada. Sim. Então, se ela já teve recolhimento, vale a pena pagar sobre os 20%. Se é uma pessoa que teve pouco recolhimento ou sempre pagou sobre valor baixo, aí vale a pena pagar no 1473, que é o facultativo simplificado. Ótimo. Mais uma dúvida. Fernando, trabalho como vigilante em 2 empresas. Como fica o meu recolhimento e como será calculada a minha aposentadoria? Então vamos lá, vamos supor que então ele receba 3 mil numa empresa, 3 mil na outra empresa. O teto da Previdência é 5.800 e alguma coisa, né? 39,45, salvo engano. Então, nesse caso, ele vai ter descontado 11% dos 3 mil e vai ter descontado no segundo emprego 11% até alcançar o teto da Previdência. Porque se ele ganha 6, ele ganha acima do teto. Perfeito. Então só vai ser limitado ao valor do teto. Ou é aquele exemplo, se alguém descontar 11% de uma empresa e 11% de outra, ele pode pedir a restituição. Pode pedir a restituição? Pode pedir. Depois de quanto tempo, Patrícia? Até você pode pleitear, né? Não existe prazo, a única coisa é que você só vai receber os últimos 5 anos. Isso, Tá? Não existe um prazo para dar entrada no pedido de restituição, porém só vai os últimos 5. E assim, é interessante porque a pessoa que tem 2 empregos, ela tem que avisar na segunda empresa que ela já tem um recolhimento anterior. Porque senão... Para o próprio departamento pessoal limitar, entendeu? E nesse caso, como é a mesma categoria profissional, são 2 atividades de empregado, no ato da aposentadoria o valor vai ser somado. Então os 2 salários são somados. É porque aí ele vai ter os 2 considerado e ele vai ter, por esse exemplo que eu estou dando, como se ele tivesse ganhado 3 mil em cada emprego, ele estaria pagando o teto da Previdência Social. Então, se eu tenho 2 empregos, 2 registros, eu preciso avisar para que não haja... Exatamente, eu tenho que avisar no segundo emprego que eu já estou empregado em outra situação e que lá já está sendo recolhido 11% para, no segundo emprego, limitar o teto para eu não ter prejuízo financeiro. A categoria que mais se prejudica com isso são os médicos, sabia? Eles nem sabem disso, porque médico tem geralmente emprego em hospital público, em hospital privado, e tem um monte de emprego, vai tendo descontado, presta serviço para... E é sempre registrado, né? Sim, para para convênios médicos, e tá pagando... Assim, tem médicos que têm valores muito suntuosos de restituição para receber e nem sabem. Pois é. Próxima pergunta do Paulo. Contribui um período pagando 2 salários mínimos. Posso aumentar o valor da contribuição? Isso é outra coisa fundamental para a gente explicar. A Previdência Social, de uns anos para cá, ela te permite fazer recolhimento variável. Então, assim, eu posso passar do mínimo para o teto... Do mês para o outro? Do mês para o outro, tá? É que hoje ainda não existe não está casado as informações da Receita com o INSS. Então, é você que declina o valor que você recebe, entendeu? Então, você pode variar entre o mínimo e entre o teto o que você quiser. Lá na frente, se houver uma... E tem tudo para acontecer, né? Ou seja, intercâmbio de informações. Se as informações casarem, o que vai acontecer? O mesmo valor que você vai declarar que você recebeu no mês de imposto de renda, você vai ter que ter a contribuição social lá na frente. Hoje isso ainda não acontece. Então, entre o valor do mínimo e o teto, por exemplo, eu posso pagar R$500 esse mês porque sobrou um pouquinho de dinheiro, o mês que vem entrou um pouco mais, 700, no outro mês 1.000. Quanto maior o seu recolhimento, melhor a média lá na frente. Então você pode oscilar do mínimo até o teto da forma que você quiser. Perfeito. Tá bom? Vamos relembrar os valores a serem pagos em fevereiro. Vamos pegar a minha colinha? Vamos lá. Então vamos lá, é uma coisa importantíssima. Então assim, no regime geral de Previdência Social, que são as pessoas que têm direito a todos os benefícios e que não é necessariamente salário mínimo. Tá. Então, o valor da contribuição mínima é R$ 199,60, que é 20% de R$ 998 reais. Muito bem. E o teto máximo, R$ 1.167,89, R$ 1.167,89, que é 20%
de R$ 5.839,45. R$ 5.839,45. Se a gente estiver no regime simplificado, que é os 11%, que vai dar direito a uma aposentadoria por idade, auxílio-doença ou invalidez, salário mínimo, aí eu tenho que pagar R$ 109,78. R$ 109,78, que é 11% de R$ 998. Tá. E se eu for segurado de baixa renda, que é São esse 5%. que paga os 5%, paga sobre R$ 49,90, que é 5% de R$ 998. Tá. Ficou com dúvida? Manda um e-mail para Patrícia Evangelista, que é advogada. O e-mail da doutora Patrícia é sosprevidenciario@uol.com.br. Tudo junto, sosprevidenciario@uol.com.br. Pode ficar mais um pouquinho aqui com a gente para comer o sonho? Não pode? Que pena. Hoje, infelizmente, eu não vou poder. Véspera de feriado, eu entendo. Não é nem por isso. Eu tenho uma questão médica, familiar, mas eu espero que esteja maravilhoso, porque só de olhar aqui eu tô já com água na boca. Não, então faz o seguinte, antes de ir embora, você vai lá e pega um sonho. Tá bom, meu amor. Vai cuidar da sua questão, pelo menos de barriga cheia. Vai com Deus, viu? Muito obrigada. Eu é que agradeço, tá? Bom, desculpa de ter que recusar o seu Imagina, o convite não é uma pressão, é um convite. Mas pega um sonho, tá bom? Se quiser levar da próxima vez você promete que eu vou sentar na sua mesa para comer um docinho bem delicioso, uma comida maravilhosa. Então, leva 2 sonhos para você e para o seu familiar. Tá bom, muito obrigada. Vai com Deus, não demora para voltar que eu fico com saudades. Tá bom. Vai com Deus. Obrigada.